No vídeo anterior do nosso seminário Israel Antiga e Moderna, analisamos alguns textos bíblicos que vêm demonstrando a verdade a respeito de Deus, que Deus não é uma trindade, que Deus é o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que Jesus não é o Deus Filho, como expresso no dogma da Trindade, mas que Jesus é o Filho de Deus, gerado dele, nascido de seu seio, o Filho unigênito antes da encarnação e também após a encarnação. E agora, nesse próximo vídeo do seminário, vamos analisar alguns textos muito utilizados pelos defensores do dogma da Trindade para fundamentar esse dogma, mas que na realidade são textos apócrifos, ou seja, textos que não estão nos originais das Escrituras Sagradas. Vamos então analisar esses textos a partir de agora. O primeiro deles, que nós vamos analisar em várias versões das Escrituras, é esse texto aí, 1 João 5, 7 a 8. Vamos analisar primeiramente na tradução de João Ferreira de Almeida, na edição corrigida e revisada, fiel ao texto original, que é a conhecida corrigida fiel, Esse texto, nessa edição, ele está dessa forma: 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E 3 são os que testificam na terra, o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 concordam num. Percebam que nessa tradução parece dar a entender que existe 3 no céu, O Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Aparentemente, é um texto que vem aí corroborando o dogma da Trindade, que diz que o Pai, o Filho e o Espírito Santo são um só. Esse a palavra aí é uma referência a Cristo, porque lá no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1 a 3, vem dizendo, no princípio era o Verbo. Essa palavra no grego é o Logos, que também tem o significado de palavra. No princípio era o Logos, era o Verbo, era a palavra. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, E aí, essa palavra aí no texto é uma referência a Cristo. Então, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, estes 3 sendo um, que testificam no céu, é um texto muito utilizado pelas pessoas que defendem o dogma da Trindade. Mas esse texto é um texto apócrifo. Nós vamos demonstrar isso ao longo desse vídeo. Vamos analisar aqui a próxima edição da Bíblia, a próxima versão, que está circulada aqui, você pode perceber a edição revista e corrigida. Então, na edição revista e corrigida, esse texto ele está da mesma forma que na edição anterior, a corrigida fiel, porque 3 são os que testificam no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um, e 3 são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e estes 3 concordam num. Vamos para o próximo, que é a edição revista e atualizada, segunda edição. Tudo isso são Bíblias que eu possuo, Eu tirei as fotos, estou apresentando aí as
as fotos de cada edição dessa em nossa lousa eletrônica. Então essa aqui, a Revista e Atualizada no Brasil, ela diz assim, olha: pois há 3 que dão testemunho. Aí aqui nós notamos agora uma diferença significativa. Nós notamos aqui um colchete. Ó, um colchete aqui, tá vendo? E aí, a partir do colchete está escrito: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes 3 são um. Continua o colchete aberto. E 3 são os que testificam na terra. Aí fecha o colchete agora: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Então, se nós fôssemos excluir aqui o que está entre colchetes, a gente excluiria daqui até aqui. Então seria assim, ó: pois há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue. E os 3 são unânimes num só propósito. Por que esse texto na edição Revista e Atualizada no Brasil, ele está entre colchetes? Foi descoberto posteriormente que esse texto ele não fazia parte dos manuscritos originais das Sagradas Escrituras iniciais, ou seja, os manuscritos mais antigos. Vamos analisar isso através de mais algumas versões da Bíblia com as suas respectivas notas de rodapé. Por exemplo, aqui agora na Bíblia Nova Tradução na Linguagem de Hoje, da Sociedade Bíblica do Brasil, que não é uma tradução que eu gosto. Já li essa Bíblia, né? Já fiz um ano bíblico nela uma vez. Já li Gênesis, Apocalipse, ela completa. E é uma versão assim, com uma linguagem bem moderna, que deixa muito a desejar em alguns aspectos, em alguns versos importantes. Mas aqui ela vem apresentando esse texto da seguinte forma: há 3 testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e estes 3 estão de pleno acordo. Note que aqui já não aparece o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Nos versos 7 a 8, aquele texto que na Revista e Atualizada estava entre colchetes, aqui não aparece. Por que isso? Vamos entender na próxima versão, na próxima tradução aqui, melhor dizendo, melhor versão mesmo, né, que é a Nova Versão Internacional, que já tem uma língua também mais atualizada, mas é um pouco melhor do que a linguagem de hoje. Vamos ver como está escrito nela e depois a nota de rodapé que encontramos nessa Bíblia, explicando por que esse texto foi colocado dessa forma. Então aqui você pode perceber, olha, há 3 que dão testemunho: o Espírito, a água e o sangue, e os 3 são unânimes. Na nota de rodapé dessa Bíblia vem explicando o seguinte, aqui, ó, alguns manuscritos, essa parte que está sublinhada aqui, ó, com as setinhas, alguns manuscritos da Vulgata dizem: testemunho no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, e estes 3 são um. E há 3 que testificam na terra, o Espírito, aí corta, né? Isso não consta em nenhum manuscrito grego anterior ao século XII. Então, meus amados, aqui a nova tradução, melhor dizendo, a Nova Versão Internacional, ela vem declarando que aquele pedaço que fala: há 3 que testificam no céu, o Pai, a Palavra, que é Jesus, né, e o Espírito Santo, ele não está nos manuscritos gregos originais anteriores ao século XII. Isso só apareceu após o século XII. Por que eles introduziram essa glossa, né? Na realidade, isso foi uma glossa. Vamos ver um pouco mais aí adiante
a razão deles terem introduzido essa glossa no texto de João. Vamos para mais uma tradução, uma versão, como queiram chamar aí, da Bíblia, que é a Bíblia A Mensagem, que diz assim: o testemunho é tríplice, o Espírito, o batismo e a crucificação, os três em perfeito acordo. Então aqui já fala um pouco diferente, né? Em outras palavras, né? Não fala a água e o sangue, fala batismo e crucificação, o Espírito, o batismo e a crucificação estão em perfeito acordo. Então perceba que não é um texto que fala de trindade, mas é um texto que fala do sacrifício de Cristo, né? Mesmo embora fala aí o Espírito, mas não está falando de trindade esse texto. Vamos ver outra versão da Bíblia. Note que são várias traduções que não apresentam mais aquele texto, porque foi descoberto que ele não está nos manuscritos mais antigos, né? A Nova Bíblia Viva, por exemplo, aquela Bíblia Mensagem também, eu já fiz um ano bíblico nela uma vez, já li de capa a capa, essa da Bíblia Nova, Bíblia Viva, a Nova Versão Internacional, todas essas Bíblias que eu estou apresentando para vocês, já fiz um ano bíblico nelas todas, já li todas, de capa a capa. A Nova Bíblia Viva, por exemplo, foi a primeira Bíblia, na realidade não era a nova Bíblia Viva, era somente Bíblia Viva. Essa parece que é uma nova versão da Bíblia Viva. Mas a Bíblia Viva foi a primeira Bíblia que eu li completa, no ano de 1998. Foi o primeiro ano bíblico que eu fiz. E eu li foi nessa Bíblia, né, a Bíblia Viva. Essa parece que é uma nova versão. Mas nela está escrito assim, 1 João 5, 7 e 8. Portanto, temos estes três que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue. E todos eles dizem a mesma coisa, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Olha que maravilha, aqui faz um complemento ainda, né? Esses três, eles dão testemunho, eles dizem a mesma coisa, que Jesus é o Filho de Deus. Não que é o Deus Filho, como diz no dogma da Trindade, mas que é o Filho de Deus. Vamos para aqui mais uma tradução das Sagradas Escrituras, que é a tradução de David Stern, a Bíblia Judaica Completa, a Tanakh e a Brit Hadash, né? A Tanakh é o Antigo Testamento e a Brit Hadash é o Novo Testamento. Traduzida por Rogério Portela e Celso Eronides Fernandes, né? Uma Bíblia da editora Vida. Vamos ver o que ela diz nesse texto. Há três testemunhas, pode ver aqui sublinhado. Há três testemunhas, o Espírito, a água e o sangue, e os três estão de acordo. Note que todas essas versões, essas traduções, são muitas, e elas já não apresentam mais o texto como está na tradução de João Ferreira de Almeida. A Bíblia, a tradução ecumênica, vamos ver o que ela diz. Pois são três os que dão testemunho, o Espírito, a água e o sangue, e os três convergem num único testemunho. Note aqui também que nos versos 7 e 8 não aparece mais a Trindade, né? Outra Bíblia muito boa também é a Bíblia de Jerusalém, de Edições Paulinas, uma Bíblia católica, né? Eles chamam de Bíblia católica por conter os livros apócrifos, mas na realidade essa Bíblia ela foi traduzida por uma junta de eruditos católicos e protestantes. Você pode perceber no início dela, né, que fala ali o trecho os livros que cada erudito traduziu, a procedência desse erudito, né? Então ela foi traduzida dessa forma, entre católicos, eruditos católicos e protestantes. E nela está assim, ó, porque três são os que testemunham. Aí está em uma outra página, então eu tive que tirar duas fotos. Na outra página continua o texto dizendo: o Espírito, a água e o sangue, e os três tendem ao mesmo fim. Então, meus amados, olha o que essa Bíblia de Jerusalém ela vem dizendo na sua nota de rodapé. O texto dos versos 7 a 8 está acrescido na Vulgata, de um inciso, aqui abaixo entre parênteses.
ausente dos antigos manuscritos gregos, das antigas versões e dos melhores manuscritos da Vulgata, o qual aparece ser uma glossa marginal, introduzida posteriormente no texto. Aí ele apresenta qual que é essa glossa, né, que foi introduzida no texto. Porque há três que testemunham no céu: o Pai, o Verbo e o Espírito Santo. E estes três são um só. E há três que testemunham na terra: o Espírito, a água e o sangue. E esses três são um só. Estamos amados, aqui a Bíblia de Jerusalém, igualmente, de forma até mais categórica que a Bíblia Nova Versão Internacional, né, traz no seu rodapé a explicação de que esse texto ele foi acrescentado. Ele é uma glossa marginal. O que é uma glossa marginal? É um comentário que o escriba, que o tradutor fez à margem da Bíblia, e esse comentário ficou. E aí os próximos tradutores, eles leram aquilo ali, acharam interessante, falaram assim: olha que interessante, vamos introduzir esse comentário aqui no texto. E aí isso foi introduzido no texto, de forma espúria, né? Vamos aqui para uma confirmação de que esse texto realmente é apócrifo. Na lição da escola sabatina dos adultos, as epístolas do amado, né? Analisando aí então 1º, 2º e 3º João, é uma lição muito importante, né? Que vem dizendo que esse texto ele foi acrescentado. E eu quero mostrar essa lição aqui para você. Eu tenho aqui na minha mão uma lição dessa. Ela é de julho, agosto e setembro de 2009. Mais de 10 anos, né? Estou gravando esse vídeo em janeiro de 2020. Essa lição já tem mais de 10 anos. E olha o que ela vem dizendo, né? Na página 111. Você pode acompanhar aqui, olha. A questão da Trindade. Em algumas Bíblias, em 1 João 5, 7 e 8, aparecem as palavras: no céu, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra. Fecha aspas, né? E aí essa parte sublinhada aqui é uma confissão interessante. O problema é que elas são um acréscimo posterior não encontrado nos manuscritos originais. Entre os estudiosos bíblicos existe concordância de que essa declaração não é genuína e foi acrescentada provavelmente para apoiar a doutrina da Trindade. Olha que confissão fantástica que é feita aqui. Que confissão sensacional, né, que é feita aqui pelo autor da lição. Mas aí ele tenta remediar isso daí e diz logo em seguida: evidentemente os textos bíblicos nunca deveriam ser alterados por muitas razões. Apocalipse 22, 18, que é o texto lá de Apocalipse que fala que quem acrescentar alguma coisa, né, às escrituras, será acrescentada às pragas, né, do livro de Apocalipse. E quem retirar, será retirada a parte dele da árvore da vida, né? E aí ele continua: uma das mais importantes é que, uma das razões mais importantes, né, pelas quais ninguém deveria alterar nada na Bíblia, é que as pessoas podem começar a ter dúvidas sobre a confiabilidade das Escrituras. Como um todo, e começar a desconfiar da palavra de Deus. E aí ele tenta justificar a doutrina da Trindade, mesmo falando que esse texto foi introduzido na Bíblia provavelmente para defender o dogma da Trindade. E aí ele tenta justificar a doutrina da Trindade no 3º e último parágrafo aqui embaixo, né? Vocês podem ler comigo, né? Que diz assim: o fato é que mesmo sem essas palavras, a doutrina da Trindade está firmemente estabelecida nos escritos de João. Embora os autores do Novo Testamento creiam que Deus é um, eles retratam Jesus e o Espírito Santo como Deus, para conciliar a unicidade de Deus com a divindade do Pai, Filho e Espírito Santo,
o conceito da Trindade é decisivo. Então, meus amados, diante de tudo isso aí, a gente percebe que mesmo assim ele ainda tentou justificar a doutrina da Trindade, dizendo que nos escritos de João a doutrina da Trindade ela é firmemente estabelecida. Mas nós vimos no vídeo anterior que João não era trinitariano, analisamos vários versos, né, escritos por João. Vimos que Paulo também não cria na Trindade, que Pedro não cria na Trindade. Na realidade, nenhum apóstolo, ninguém cria na Trindade, né? Demonstramos isso claramente no vídeo anterior. Mas mesmo diante de tudo isso, mesmo diante dessa lição, afirmando isso, pastores ainda da Igreja Adventista continuam usando esse texto para defender a doutrina da Trindade, né? No final do vídeo aí eu vou deixar vou colocar um vídeo confirmando isso que eu estou falando, que os pastores ainda continuam usando esse texto, não todos, né, mas alguns. E eu peço que você, já vou me despedir aqui por esse vídeo, né? Mas eu peço que você curta aí o vídeo, dê o seu joinha, não esqueça de se inscrever se você ainda não é inscrito. Se você já é inscrito, eu te agradeço muito, peço que você continue aí, você ajude a divulgar os vídeos, que você ajude a conseguir novos inscritos para o canal. E se você também quiser nos apoiar financeiramente para a manutenção deste canal, manutenção dos nossos equipamentos, para adquirirmos novos equipamentos aqui para o canal, para pagarmos, né, também equipamentos que já adquirimos. Se você quiser nos ajudar, entre em contato conosco. Vou deixar o link aí na descrição para você nos apoiar financeiramente do Apoia-se. Mas se você quiser nos apoiar de outra forma, pode entrar em contato conosco também, que todas essas ofertas elas serão utilizadas para a manutenção do canal, tá bom? Aqui não tem ninguém querendo enriquecer às custas de ninguém, querendo tirar do que você tem para poder beneficiar a minha vida pessoal, mas o objetivo aqui é só para a pregação do Evangelho mesmo. Então, se você quiser nos ajudar, toda ajuda será bem-vinda, tá bom? Mas só de você já clicar no joinha, compartilhar o vídeo, se inscrever no canal, pedir outras pessoas também para se inscrever, já nos ajuda bastante. Então fique aí com o vídeo do pastor Ivan Saraiva, na época era pastor, né? Hoje já não é pastor mais da IASD, por alguns motivos aí que talvez muitos de vocês já saibam. Mas assista esse vídeo aí, esse pequeno trechinho aí de um vídeo dele defendendo a doutrina da Trindade utilizando esse texto. Um abraço e até o nosso próximo vídeo. Eu quero que você lembre de mais um argumento para que isso fique claro na sua mente. Você quer ser um cristão? Você quer de fato crer naquilo que a Bíblia ensina? Então você precisa crer na Santa Trindade. Na primeira carta de João, no capítulo 5, no verso 7, nós lemos assim: pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra, o Espírito Santo, e estes três são um. Então veja, o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Quem é a Palavra? João 1:1 diz que o Verbo se fez carne, e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, o Logos referindo-se a Cristo. São três no céu que dão testemunho: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Pai, a Palavra e também o Espírito Santo. Realmente, 1 João 5,7, quando menciona ali o Pai, a Palavra e o Espírito Santo, esse texto está entre colchetes na Bíblia, indicando que não está no original. Então nós não podemos usar 1 João 5,7 para provar a doutrina da Trindade.